31 de outubro de 1517, foi cunhada a Reforma Protestante por Martinho Lutero. A Reforma Protestante é um marco não somente para a igreja cristã de todos os tempos, mas também é um marco para toda a humanidade. A partir daí houve uma grande revolução em todos os campos da sociedade humana. Houve uma evolução com a tradução da Bíblia para o alemão, e o primeiro livro publicado no mundo todo foi a Bíblia, e distribuída também pelos reformadores. Com isso também houve uma mudança social no poder, onde a igreja exercia todo esse poder, e com o advento então de alguns princípios da reforma, de alguns reformadores, houve então a separação da igreja e do Estado. E então começou então um outro processo também, que foi a formação desses estados, aos quais nós estamos contemplando e vivendo até hoje, esses estados democráticos que escolhem os seus líderes para governar. Isso é fruto da Reforma Protestante. Houve mudança social também, no sentido de que muitos desses reformadores começaram a expressar um cuidado com aqueles que precisavam, com o próximo. Isso é fruto também da reforma. Foram criadas agora, não era mais mosteiros, mas também centros educacionais, que nós conhecemos hoje como universidades. Isso é fruto também da Reforma Protestante, fruto também dos estudiosos como Martinho Lutero, João Calvino e Savonarola, na Espanha. São 3 grandes reformadores desse período. Então, hoje eu quero falar sobre os princípios que nós nos guiamos e nos orientamos até hoje da Reforma Protestante. E gostaria de ler Romanos capítulo 5, versos de 1 a 11. Tenho certeza que esse texto nos ajudará a compreender um pouco mais sobre a Reforma Protestante. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. É a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, pois Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Pai, abençoa esta palavra aos nossos corações e nos faz compreender a Tua vontade aqui nesta hora, ó Pai, e nos faz entender dos Teus planos e dos Teus propósitos para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.
Martinho Lutero, ele providencia a reforma protestante mediante aquilo que a igreja vivia. A igreja explorava os seus fiéis, afirmando então que a salvação era sempre, você poderia adquirir a salvação através das indulgências cristãs. E Lutero ficou muito escandalizado quando ele visitou Roma e verificou tudo que estava acontecendo ali e a exploração que estava acontecendo da fé naquele ambiente religioso. Se nós lermos então as 95 teses que Martinho Lutero nos coloca, nós podemos fazer um resumo com os cinco principais princípios da reforma, que é só a fé em Cristo Jesus, só a graça, só... Está chovendo, irmãos. Estou vendo ali um movimento ali. Só a fé, só a graça, solos Cristo, só a Escritura e só a Deus toda a glória. São os 5 grandes princípios da reforma protestante. Podemos repetir juntos? Só a graça, só a fé, só em Cristo, só a Escritura, só a Deus toda a honra e toda a glória. Esses princípios precisam reger e fundamentar a nossa vida, a nossa fé, a nossa espiritualidade. Só que, infelizmente, parece que a igreja do século XXI esquece as reformas protestantes. Nós estamos vendo algumas coisas muito estranhas. Anunciaram aí essa semana aqui na nossa cidade 2 eventos muito estranhos, que para mim não são eventos cristãos. Um culto pet, culto para cachorro. Halloween gospel. O Halloween é uma festa que cultua os mortos. Por isso que nós, cristãos, não praticamos o Halloween. Porque é um culto ao morto. É um culto às pessoas mortas. Então você se veste de morto. Ah, pastor, é só uma brincadeira. Mas será que é só uma brincadeira? Você se vestir, você gasta o seu tempo, gasta os seus recursos para você vestir. Ah, e passar para pegar doces na casa do vizinho. E aí você ornamenta a sua casa com todos os elementos da morte. Muito estranho isso. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos? E Ele nos convida a adorar ao único e verdadeiro Deus. E nós, quando lemos o decálogo que Moisés trouxe, o primeiro texto que ele diz é: não adorarás, não se prostrarás a nenhuma imagem feita debaixo da terra, nem sobre o céu. Adorarás somente ao Deus eterno. Nós precisamos ter muito cuidado sobre essas coisas. Pastor, eu fiz isso, o que o senhor acha que eu devo fazer? Pede perdão a Deus e está resolvido o problema, amém? E diz que não vai mais praticar esse tipo de coisa. Porque nós somos o culto, aquilo que o novo mundo, nos Estados Unidos, quando aqueles irmãos saíram da Europa e eram cristãos que estavam indo para povoar. E o que eles fizeram, logo quando chegaram na Terra Nova, nos primeiros 5 anos, eles estabeleceram o dia de ação de graças. Então, esse é o dia do cristão, dia de ação de graças, porque nós celebramos a vida e nós reconhecemos todas as bênçãos dadas por Deus. Então, se você quer fazer alguma coisa que te lembre dos Estados Unidos, faz um Thanksgiving. Tem muitas igrejas hoje que estão fazendo o culto de ação de graças, e isso é muito bom. E isso é bom, você fazer o culto de ação de graças. Eu recomendo você fazer isso na sua casa, sentar e agradecer a Deus, reunir seus familiares e compartilhar o que cada um recebeu da mão divina do Senhor. Isso é um culto agradável a Deus.
Agora, culto pet, pastor, o que o senhor acha disso? Queridos, isso é paganismo. Isso é paganismo, isso não tem a ver com cristianismo. Porque o culto é a Deus, único e suficiente a Deus, somente a Deus. Todo culto é a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos fazer nada que seja para homens, para coisas, nem para animais. Queridos, é muito estranho o que anda acontecendo no mundo. As igrejas estão lotando porque as pessoas estão vendendo um pedacinho do céu. As pessoas estão adquirindo um pedacinho do céu. Não estou brincando. Uma pessoa me mostrou o certificado que ele comprou para morar na mansão celestial. Eu não estou inventando isso. O irmão me trouxe um certificado que ele comprou. Ele me perguntou: o que o senhor acha disso, pastor? Eu virei e falei assim: querido irmão, há 500 anos atrás, Martinho Lutero colocou a vida dele em perigo para informar que não era para praticar mais isso. Porque os cristãos, então, estão voltando à era medieval, à era das trevas. É o tempo passado. O dízimo é diferente, o dízimo é uma devolução de gratidão a Deus. Não é barganha com Deus. Toda vez que você tenta fazer algum tipo de barganha com Deus, está errado, querido irmão. O que o apóstolo Paulo nos orienta? Ele diz assim no verso 1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo para mim e para você? Nós somos justificados pela fé, tão somente pela fé. Não é por obras, não é pelo recurso que nós damos, não são pelos sacrifícios humanos, é por um único sacrifício, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Lutero afirmou: só Cristo Jesus, só é em Cristo. Por isso que ele falou: só a fé, só a sua fé em Cristo Jesus é a garantia da sua salvação. Por isso que nós temos paz com Deus. Você agora não precisa fazer alguma coisa, uma mandinga. Quem faz isso, queridos irmãos, é paganismo. Não. Você ora porque você quer ter intimidade com Deus. E se você tem alguma dúvida sobre como ter intimidade com Deus, chegando na sua casa durante essa semana, entra no culto pela manhã, onde nós falamos sobre a vida de oração. Ouça essa palavra. Você pode ir lá no nosso canal no YouTube, e isso pode te ajudar a você ter essa experiência de vida, de intimidade com Deus. É só a nossa fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ainda continua nos dizendo e nos orientando aqui: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É pela fé em Cristo Jesus que recebemos a bênção da salvação, o perdão dos nossos pecados. Nós somos então livres de toda a condenação que o pecado traz para a vida humana. O que o pecado faz? O pecado, ele destrói a vida humana. E o salário do pecado é a morte. E o salário do pecado transforma o ser humano. Faz com que o ser humano pratique cada vez mais coisas ruins. Lá no livro de Apocalipse, ele diz lá no seu final: e aquele que pratica a imundícia, se lambuze com essa imundícia que procura fazer. É isso que nós estamos vivendo essa época. Agora, com essa ideologia do politicamente correto, em que você não pode falar de pecado, não pode falar de arrependimento, e o politicamente correto está entrando nas igrejas, e os crentes estão vivendo não mais a teologia
cristã, que é a teologia da salvação em Cristo Jesus e a teologia da busca pela santificação na palavra de Deus, e começam então a viver pelo politicamente correto, achando então que tudo é normal e que tudo pode ser feito de qualquer maneira e a gente pode viver de qualquer forma. Será? Somos salvos pela fé, mas observe o que o apóstolo Paulo está dizendo. Somos salvos pela fé, somos salvos somente em Cristo Jesus, somos salvos pela graça, mas olha o que o apóstolo Paulo continua dizendo aqui. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O resultado é uma vida que é um caráter transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não é um caráter que vai vivendo cada vez mais no pecado e se lambuzando no pecado. Então, eu me converti, eu era mentiroso, agora eu sou mentiroso 3 vezes mais? Não. Você se converteu, você parou de ser mentiroso. E agora você se torna uma pessoa que, ao invés de falar maldades da vida do outro, você não fala nada quando não tem nada para dizer, e você começa então a usar a verdade, porque agora antes você era inimigo da verdade, agora você é amigo da verdade, porque você é amigo de Jesus Cristo. Antes você vivia uma vida de libertinagem sexual, libertinagem de drogas, de tudo quanto é tipo de coisa. Agora não vive mais assim, porque agora você tem um caráter aprovado, você tem um Espírito Santo agindo de você. Agora você não é mais controlado pelos seus impulsos carnais, agora você é controlado pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, ele vai nos dizer então que aquele que anda segundo a carne, ele pratica imoralidade sexual, ele vive em glotonarias, vive nas bestialidades deste mundo. Mas aquele que está em Cristo Jesus, ele vive como? Ele vive pelo Espírito Santo de Deus. Ele recebe o fruto do Espírito. E agora, então, ele vive por qual caminho? Ele vive pelo caminho da mentira, da falsidade, da exploração do próximo? Não, ele vive pelo caminho do Espírito. Amor, paz, alegria, fé, bondade, paciência, mansidão, longanimidade e domínio próprio. Ele não vive mais preso a essas coisas do passado, mas ele vive pelo Espírito Santo de Deus. E é muito interessante isso, queridos irmãos. Um dos livros de Martinho Lutero, ele diz que ele lutava contra toda a imoralidade da igreja. Ele denunciou muitas coisas que aconteciam no período em que ele estava na igreja. E é interessante isso, porque hoje em dia, as pessoas não querem mais que nós falemos do pecado. Mas você também tem pecado, então como é que você vai falar do pecado do outro? Você não pode julgar o outro. Como assim eu não posso julgar o outro? A palavra de Deus nos diz e nos orienta que a vida do cristão deve ser enchei-vos do quê, irmãos? Do vinho onde há libertinagem ou enchei-vos do Espírito Santo de Deus? Fala com fé, igreja. A gente se enche do Espírito Santo de Deus. E aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus, ele rejeita a vida de pecado. Ele começa a viver em santidade para com o Senhor. Pastor, mas é difícil viver a vida de santidade. Para mim também. Para você e para todo cristão que se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Mas é esse o caminho que nós devemos viver, anunciar e buscar diariamente. É isso que o apóstolo Paulo nos diz em Gálatas 2:20, quando ele diz que nós já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé em Cristo Jesus.
Então, o meu posicionamento agora não é um posicionamento igual ao do mundo, o meu posicionamento agora é um posicionamento igual ao de Cristo. Esse é o nosso desafio, nos posicionarmos como Cristo, andarmos como Cristo, vivermos como Cristo, falarmos como Cristo, agirmos como Jesus Cristo, anunciar o que Cristo anunciou. Esse é o nosso desafio. Pastor, isso é muito difícil. Sim, para todos nós. Mas nós temos a graça de Deus, nós temos a fé em Cristo, nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos ajuda. O que hoje para você pode ser algo muito difícil, sendo capacitado pelo Espírito Santo de Deus. E aqui o apóstolo Paulo nos diz que você andando neste caminho, este caminho produzirá em você perseverança. Isso quer dizer o seguinte, que daqui a um tempo, daqui a 1 ano, 2 anos, você vai olhar para trás e vai falar assim, como eu abandonei tantas coisas que eu fazia antigamente, como tantas coisas que para mim eram coisas tão importantes e vitais, e que a partir do momento que eu comecei a buscar mais a Cristo, buscar mais a Deus, aquelas coisas deixaram de acontecer. Certa feita, eu estava lá em São Paulo, eu fui num encontro lá na PUC de São Paulo, onde estava o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro foi um grande escritor, pensador, antropólogo. Ele era um ateu convicto, marxista. Mas ele fez uma análise muito interessante. Fizeram uma pergunta para ele relacionada à igreja. E a pergunta era meio capciosa, e a pergunta colocava como que as pessoas que estavam procurando a igreja eram pessoas menos intelectuais. Darcy Ribeiro pegou e virou e falou assim, olha, daquilo que eu conheço, daquilo que eu estudo, e daquilo que nós podemos fundamentar nas pesquisas que nós temos do IBGE, toda a igreja evangélica, aonde ela chega, ela transforma um ambiente social. O que diminui a criminalidade no Rio de Janeiro não é o Estado. Isso é o Darcy Ribeiro falando. Mas é, às vezes, uma missionária que sobe o morro, começa a bater porta a porta, pega as crianças, reúne as crianças, começa a ensinar as crianças o evangelho deles. Depois vem as mães, daqui a pouco vem o marido. E o marido que quando recebia, gastava o dinheiro no bar da esquina, ele vai na igreja vestido de terno e gravata, ele levanta a mão e diz paz no Senhor para as pessoas, ele não bate mais na esposa, ele não espanca mais os filhos, ele não gasta mais o dinheiro que ele gastava no bar, e agora o dinheiro, ele se torna participante de uma agência que eles falam que é a igreja, que transforma a vida e ajuda as pessoas. Então, a igreja só traz benefícios para a sociedade. Isso quem falou foi Darcy Ribeiro. E eu acho interessante isso, porque a análise dele não é a análise de uma igreja, que fundou a igreja, e o pastor é traficante junto com os outros traficantes. Não. Os membros, eles bebem com as outras pessoas que estão ali nos bares da vida. Não. Os membros são iguais às outras pessoas que estão ali e batem nas suas mulheres, espancam as suas mulheres. Não. A concepção das pessoas, quando elas pensavam em cristãos antigamente, são pessoas de palavra, de boa índole, que dão bom testemunho. Ontem eu ouvi um testemunho, eu realizei um casamento, e uma pessoa parou, me abordou, veio conversar comigo e falou assim, olha, eu gosto muito da Igreja Batista, gostei muito da palavra que o senhor trouxe, mas eu tenho um testemunho para dizer para o senhor. A minha mãe foi vizinha do pastor Vanderlei por mais de 20 anos. Ela viu os filhos do pastor Vanderlei
nascendo, ela viu aquela igreja nascendo, aquela igreja crescendo, e o que minha mãe falou para mim foi: se existe um homem santo aqui em Goiânia, é o pastor Vanderlei. É esse testemunho que eu e você precisamos dar ao mundo, de que nós somos santos como Cristo Jesus é santo, porque nós andamos segundo Cristo. É isso que o mundo precisa ver em nós, que nós somos crentes, e quando fala para nós que é 7 horas, é 7 horas, não é 7h05, não é 7h40, é 7 horas. A gente honra a palavra, a gente vive na palavra. Pastor, mas isso é difícil. Não, pode ser difícil hoje, querido irmão, mas comece a praticar com os pequenos detalhes da sua vida, e você verá que daqui a algum tempo, isso não será mais difícil, isso se tornará o hábito da sua vida, se tornará a atitude manifesta até espontaneamente, manifesta a todos aqueles que estiverem ao seu lado. É esse o nosso desafio como igreja. O nosso desafio como igreja não é sermos uma igreja que é bem falada na cidade, porque a gente faz algumas coisas, igual hoje eu li num jornal, uma igreja aqui em Goiânia conhecida como a Igreja da Balada Gospel. Eu falei, meu Deus, essa semana foi difícil, irmãos. Culto pet, Halloween gospel, Igreja da Balada Gospel, pelo amor de Deus. Eu quero que as pessoas digam de mim e de você: ali são pessoas sérias, que amam verdadeiramente a Cristo Jesus. Amém, irmãos? Se existe um fruto da reforma, o fruto da reforma é esse, que distinguiu aqueles que viviam da boca para fora e daqueles que tinham caráter em suas vidas. É isso que a reforma protestante produziu. É isso que a reforma protestante está produzindo. É isso que é o efeito do Evangelho de Cristo Jesus em nós. É esse efeito que eu e você precisamos ter. Tem muitas pessoas que falam assim: ah, mas nós precisamos desejar mais e mais coisas. Queridos irmãos, eu penso assim hoje. Eu penso que nas coisas mais simples, elas vão produzir os efeitos mais estrondosos na nossa vida. Nas coisas mais simples. Por exemplo, você entra no elevador lá do seu prédio, do seu condomínio, entra uma pessoa, bom dia. Você vai em qualquer estabelecimento comercial, você chega lá e fala, um bom dia, obrigado pelo seu atendimento. Mesmo que o atendimento não tenha sido bom, mas nós como cristãos precisamos entender que a pessoa que está do outro lado está ali porque ela precisa do trabalho, e às vezes ela não está tendo um dia bom, e talvez você vai ser a luz divina que vai chegar ali e vai dizer para aquela pessoa que ela tem poder e ela pode fazer algo de diferente na vida dela, porque criticar qualquer pessoa sem Deus faz, mas só o cristão é capaz de fazer o efeito produzir na vida de quem precisa. Só Cristo Jesus é que pode fazer isso. O criticar, o falar mal, mas o cristão não. O cristão é capaz de olhar para aquele que é o pecador, aquele que perseguia a igreja, aquele que entrava nas reuniões, arrastava as pessoas para fora, apedrejava elas. E aonde ele chegava na cidade, ele era conhecido como aquele que matava os cristãos. E por onde ele passou, ele fez isso, e a fama dele se repercutiu em toda Roma e também em todos os cristãos da sua época. E que um dia que ele estava indo para Damasco, ele teve um encontro com Cristo,
Ele teve um encontro com Deus, e nesse encontro ele deixou de ser um assassino, ele deixou de ser uma pessoa que matava as pessoas, e começou a se tornar um homem, um servo de Deus, um homem temente a Deus, porque ele reconheceu a graça divina sobre a vida dele, e agora ele não se tornou mais um assassino, e agora ele se tornou o apóstolo entre os gentios, o homem que saiu de Jerusalém, foi para Samaria, foi para a Judéia e chegou até os confins da terra, anunciando o evangelho de Cristo Jesus, porque aonde reinava o ódio no coração dele, agora não reinava mais o ódio, agora reinava o amor pela alma perdida, um amor que ele recebeu de Cristo Jesus. É esse o evangelho. É esse o efeito do evangelho. Quando tentam diminuir o evangelho, falar, porque é prosperidade, é uma bênção que você ganhou, é um carro, é um negócio que você está fazendo, isso aí estão distorcendo o evangelho, isso é paganismo. O evangelho verdadeiro, ele produz em nós um caráter aprovado. O que é um caráter aprovado? É um caráter resiliente, é um caráter que sempre está pronto para vencer os obstáculos que vão sendo lançados na sua vida. Isso é o caráter aprovado. É um caráter que talvez tenha uma queda aqui, mas logo ali na frente, pelas experiências da vida, pelas experiências somadas da vida, se torna uma pessoa diferente. Se torna uma pessoa que leva o amor de Cristo. Eu creio nesse evangelho. O evangelho que transforma vidas. O evangelho que transforma pessoas. O que esse evangelho está dizendo para nós? Ele diz aqui, verso 6, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu pelos ímpios, morreu por mim, morreu por você. Ele morreu porque nós éramos pecadores. E sendo pecadores, jamais iríamos herdar a vida eterna com Deus. Não pelos nossos méritos, nem pela nossa capacidade. A única forma era só pela graça e por Cristo Jesus. Se quando éramos inimigos, verso 10, de Deus fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Seremos salvos, transformados. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Só a Deus toda a glória. Só a Deus toda a glória. Todas as vitórias que você tem, você reconhece que vem da mão soberana do Deus eterno e maravilhoso. Queridos irmãos, eu queria nessa noite falar para cada um de nós que nós não venhamos a reduzir o Evangelho de Cristo Jesus, que nós não venhamos a nos contentar com uma vida diminuta, que nós não venhamos a contentar com as coisas deste mundo. E se você tem passado lutas e atravessado dificuldades, saiba que o Espírito Santo está contigo, que Jesus está contigo, e Ele estará com você todos os dias, em todos os momentos da sua vida. Ele garantiu isso. Então confia nele, anda com ele, se encha do Espírito Santo de Deus. É esse Espírito, é esse Cristo que te fortalecerá em cada momento da sua vida. É esse Espírito que produz em nós uma capacidade de, quando as coisas todas ao nosso redor estão caindo, nós estamos ainda em paz, com a paz que excede todo entendimento.
Nós temos força para enfrentar um problema hoje, um problema amanhã, outro problema ali na frente, porque nós temos a força que vem do Cristo, da força que vem de Deus. Pastor, mas eu não tenho experimentado isso na minha vida. Então busca a Ele, busca a Deus, busca o Senhor a cada momento, busca incessantemente. Não se contente com os teus erros, com as tuas falhas do passado. Reconcilia-se hoje com Deus, se reajusta com Cristo e diz: Senhor, eu não quero mais viver esse meu eu passado, eu quero viver o meu eu em Ti, em Cristo Jesus. Eu quero viver agora a minha vida, agora em Ti. Eu quero viver para a Tua glória. Somente Cristo pode fazer a mudança que nós precisamos. E essa mudança, ela se origina por meio da fé nele. E Ele nos dá essa mudança por meio da graça dele, que conhecemos através da Santa Escritura, da palavra dele, que nos fortalece a cada dia, para que possamos viver de glória em glória para Deus. Fecha os teus olhos, fala com Deus nessa hora, coloca a tua vida agora nas mãos dele, e deseje viver a vida que Ele tem para você viver. Diz: Cristo, eu quero viver contigo, quero viver para Ti. É Ele que pode te conduzir a experimentar a vida nova que está em Cristo Jesus. É Ele que pode te conduzir a você experimentar da força que vem dEle, da paz que vem dEle, da sabedoria que vem dEle. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, que a nossa salvação é pela graça, Senhor, porque se dependesse de nós somos muito fracos. Obrigado a Deus, porque a nossa salvação veio até nós por meio do Teu Filho Jesus Cristo, que suportou todo o peso do nosso pecado, todas as nossas transgressões, e levou cativo o nosso mal, Senhor, e nos dá agora a liberdade de termos o Teu Santo Espírito, que é a Tua marca, que é o selo de propriedade das nossas vidas ao Senhor. E que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa produzir em nossas vidas a vida do Teu Filho. E que o nosso desejo seja viver, ó Deus, em Tua presença, no Teu querer, para a Tua glória todos os dias. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos em nossas fraquezas, ajuda-nos até mesmo na nossa falta de fé. Porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem todo o poder. O Senhor tem toda a sabedoria que precisamos. E sabemos, ó Deus, que o melhor para as nossas vidas está em Ti. Toma as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém.